Muito obrigado, bem-vindos a Seitonoye, esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Já ouviu alguém dizer assim, que dia péssimo? Ou como as coisas não estão bem? Mas hoje nós vamos conhecer uma pessoa que para ela tudo era péssimo. O lado profissional era péssimo, relacionamento com pessoas também não davam certo. O lado pessoal, tudo era errado. Mas de repente as coisas começam a se transformar na vida dela após conhecer o ensinamento da Seitonoye. E se você é uma dessas pessoas onde nesse momento parece que tudo não está bom, espera aí que com certeza a partir de hoje a sua vida muda para melhor. E vamos saber como mudar para melhor através da nossa convidada de hoje, preletora Silvana Cassimiro de Souza. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigada. Bem-vinda. Como vai? Graças a Deus, tudo bem? Muito bem, muito bem. A senhora? Eu estou. Maravilha. Se a senhora está bem, eu também estou bem. Ai, graças a Deus. Muito obrigado por estar com a gente aqui no programa, Muito né? obrigada. Que bom, que bom, que bom. Seja bem-vinda, viu? Em casa está tudo bem? Graças a Deus, tudo sob controle. Maridão. Total. Tá bem também. O Adriano, que Tá. bom, o Arthur. O Arthur tá maior que eu, né? Mas isso também é normal, Bom, né? até aí Faz não muita quer dizer que está grande, né? Isso, é isso. Mas que bom, né? Mas aí, é verdade mesmo, então, essa história de que teve uma fase da tua vida onde tudo era péssimo? Pois é, preletor. Eu tive uma infância muito pobre, tá? Meu pai, ele era pedreiro e carpinteiro, e a minha mãe, ela lavava roupa para fora. Eles se casaram, assim, muito jovens, ela com 16 anos. E viviam essa vida, nós éramos em muitos filhos, né? Éramos em 6 filhos, eu era a mais velha. Então, a gente tinha essa vida muito simples, muito pobre. O meu pai, Enio, ele até chegou a ganhar uma herança do pai dele, que tinha muitas terras, muitas chácaras, sítios no interior do Paraná, na região de Paranavaí, Nova Londrina. E o meu pai recebeu essa terra de herança, mas terminou não aproveitando, perdeu essa terra, e tudo que sobrou foi um dinheiro que compramos uma casa no interior do Paraná, em Loanda. E aí a vida seguia. Os meus pais, Enio, eles brigavam muito, muito, mas brigavam assim, de fazer escândalos. A minha mãe, com a dificuldade financeira, ela aprendeu a costurar por correspondência. Sim, deixou de ser uma pessoa que lavava roupa para fora naquela época, né? E começou a costurar. E aí ela começou a costurar em casa, receber as clientes, e começou a ganhar um dinheiro dessa forma, foi se aprimorando, né, virou uma costureira assim fantástica, tanto que eu brinco até hoje que é ela que faz as minhas roupas, sobre medida. E as pessoas falam, nossa, por que as suas roupas estão tão certinhas em você que é pequenininha? Eu falei, é a minha estilista particular, né? Tá. Então, essa era a nossa vida. E em um determinado momento, meu pai, ele começou a beber muito. Bebia quase todos os dias, muitas vezes ele não trabalhava, ele ficava em casa durante o dia, às vezes ficava seminu na sala de costura onde a minha mãe recebia as clientes, e era aquele sofrimento, né? A gente assistia essa desarmonia, esse relacionamento ruim do casal, eu e os meus irmãos mais novos, que todos eram mais novos, 2 anos de diferença de um para o outro. E aí, um dia, Enio, nessas bebedeiras, ele chegou em casa, ameaçou matar toda a família, com uma faca na cintura. E aquele dia, ele jogou as panelas do jantar no chão da cozinha, espalhou toda a comida no chão
E aqui, naquele dia, depois de assistir tanto essas cenas, né? E eu já era um pouco mais velha, devia ter uns 12 anos, eu comprei a briga, digamos assim, né? A favor da minha mãe. E naquele dia, eu denunciei o meu pai para a polícia. E naquela noite, ele foi preso. Passou a noite na prisão. E no dia seguinte, ele voltou para casa. E aí nós estávamos todos os meus irmãos, todos com medo, né? Da situação. E assim, a vida foi seguindo, né? Aí, num determinado momento da minha vida, eu passei, Enio, a ser assediada sexualmente pelo meu próprio pai. E o tempo foi passando, e eu fui segurando aquele sentimento, e eu tinha um ódio tão grande, que eu não conseguia imaginar o que aquilo fosse gerar na minha vida no futuro. E aí, um dia, numa dessas brigas, na frente de todos os meus irmãos, eu falei para minha mãe. Eu contei para minha mãe. E aí, nesse dia, ela só disse assim: agora é a gota d'água. Ela usou essa expressão. Eu lembro dessa cena, né? Dos meus irmãos todos ali, sem entender a situação. E ela falou assim: eu vou me separar do seu pai. E não sei de onde ela tirou isso veio assim de súbito na mente. Ela falou assim: e nós vamos morar em Curitiba. Assim. Só que nós não tínhamos dinheiro nenhum, né? Eles se separaram, e o meu pai disse que os incomodados que se mudassem, e aí ele teve que sair de casa pelo um oficial de justiça. E aí ele foi embora. E aí, a partir daquele dia, minha mãe começou a organizar essa mudança para Curitiba e vender os móveis usados da casa, e era aquele dinheiro que tinha. E aí minha mãe veio para Curitiba, ela comprou um apartamento de Coab, de 26 metros quadrados, e nós éramos em 7 com ela. E assim nós fomos recomeçando na cidade de Curitiba. Você estava com 13 anos? 13, mais ou menos essa aí, 14 anos. Seus essa irmãos, idade. 11, 9... Todos. 7, Sim. escadinha assim. Sim. E ela, o que ela sabia fazer? Ela sabia costurar, né? E ela saiu, Enio, a gente não conhecia ninguém em Curitiba, ninguém. Não tinha um amigo, não tinha ninguém. Ela saía batendo de porta em porta na casa das pessoas, e ela se oferecia para ser costureira diarista. Conserta uma roupa aqui, arruma ali, prega um botão, esse trabalho. E ela foi fazendo os clientes, e todos os dias ela saía para fazer esse trabalho, e nós ficávamos em casa sozinhos, né? Meio apavorados, né? Ficar sozinhos numa cidade grande, num apartamento cubículo, né? Super pequeno. E assim nós fomos tocando a vida, né? Aí eu fui trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Isso aí eu já estava esse período todo, eu já estava com 18, 19 anos. E o contato com o teu pai? Nada. A partir daí não teve nenhum contato, nenhum. Na verdade, eu fui construindo a minha vida, fui trabalhar, fui estudar, fui fazer cursinho para o vestibular, mas eu não deixava ninguém falar do meu pai na minha frente, não via nenhuma foto, nada. Não existia nenhuma situação que se falasse sobre isso dentro de casa, tá? E como que a Seitonê chegou na tua vida, Silvana, preletora Silvana? Na verdade, olha só como é o destino, né? Porque quando nós morávamos em Loanda,
Uma vez nós fomos numa reunião da Seitinoye, eu, a minha mãe e o meu pai, e a gente era uma reunião para japoneses. E eles entregaram uma revistinha, na época que era o Acendedor, e eu não entendi, eu gostei, sabe? Mas eu não entendi nada. Trouxe a revista, guardei a revista e o assunto ficou aí, né? E aí, em Curitiba, depois que a gente já estava construindo a nossa vida, eu já trabalhava, já estava entrando na universidade e tudo mais. Aí o meu irmão, que já estava na Seitinoye, o José Altair, que também é preletor, né? Lá em Curitiba. Ele me ligou e falou assim, eu queria te chamar para ir na reunião da Seitinoye comigo hoje, tá? Só que hoje eu tenho essa cara assim, parece uma pessoa muito certinha, assim, toda comportada, né? Mas eu não era flor que se cheirasse não, viu? Como se dizia, né? Eu era tipo meio barraqueira, que brigava, que batia na cara dos namorados, nenhum dava certo, chutava todos, eu era assim, tá? Nessa época, eu já estava queria morar sozinha, porque a minha família me atrapalhava, porque eu queria viver outra vida e tudo mais, né? Aí o meu irmão me ligou e falou assim, vai lá na regional hoje, que eu queria que tem uma reunião lá, eu quero que você vá lá. E eu fui assim. Foi uma forma diferente, né, digamos assim, para a grande maioria das pessoas, porque eu cheguei lá, o que acontecia? Uma posse de presidentes regionais de uma nova gestão. E eu fiquei sentadinha lá, mas eu era toda barraqueira, me vestia de qualquer jeito, tênis, calça jeans, blusão, assim, e todo mundo engomadinho, porque na Seitinoye todo mundo é bonito, né, arrumado, sorridente, né, alegre, e eu lá, toda murchinha, encostadinha lá, e fiquei, né. Aí o meu irmão chegou e falou assim, levanta daí, que eu vou te apresentar o preletor José Pereira Cardoso. Grande amigo. Porque eu já indiquei você para participar da diretoria da regional. Bem assim. E eu, como era barraqueira, já ia falando alto, aí eu olhei para os lados, tinha um monte de gente. Aí eu falei, deixa eu ficar educada, né, aqui. Me deu assim uma... Sabe quando você fica paralisada? Fiquei paralisada e ele falou, levanta. Levanta daí, vamos lá. Aí eu levantei e obedeci e fui. E eu comecei assim. Mas foi aí que começou uma virada na tua vida para melhor, né? Nesse dia, eu fui apresentada para todo o público como secretária da regional, onde a presidente era a preletora Deise Cáceres, e eu nunca tinha visto nem o rostinho da preletora Deise. Quando eu vi, eu estava ali na frente, sendo anunciada como um membro de uma diretoria regional. E eu comecei assim. E a partir daí, preletora Silvana, de que maneira a Seitinoye te ajudou, então, a sair daquela fase ruim, onde tudo era péssimo, né, como você nos disse, e melhorou os relacionamentos, e também de que maneira, então, a Silvana começou a se aproximar do pai em sentimentos de amor, de gratidão? E eu, como iniciei como líder da Seitinoye já, eu dizia para as pessoas o que elas deviam fazer, mas muitas vezes eu não conseguia praticar aquilo que eu estava aprendendo. E aí eu me esforçava na oração de perdão para o meu pai, e lendo o livro Buscando o Amor dos Pais, né? Por acaso é esse? Esse, Buscando o Amor dos Pais. E aí, quando eu fui lendo que os pais eram a manifestação do amor de Deus, né, na vida dos filhos, e eu fui lendo esse livro Buscando o Amor dos Pais, eu fui me transformando, né? E aí, um dia, já como líder da Seitinoye, eu ia muito para o seminário na academia. E aí, um dia, eu fui num seminário de oferenda de trabalho para jovens, na academia, de 5 dias, seminário de 5 dias. E aí foi justamente nesse seminário que eu consegui realmente colocar em prática
o sentimento de gratidão aos pais e começar a fazer a oração de perdão. E aí fazia a oração de perdão dia e noite e dia, sem parar o tempo todo, o tempo todo. E aí, a partir daí, eu tomei a decisão de procurar o meu pai. Já fazia 15 anos, nessa época já fazia 15 anos que eu não falava com ele. E aí eu entrei no ônibus lá em Curitiba e fui para o interior do Paraná, que ele morava em Nova Londrina. E aí esse encontro foi algo muito difícil, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me expressar, eu estava carregada, assim, cheia. E aí demorou alguns dias nessa estrada para falar com ele, para a gente começar a conversar. Estavam juntos, mas não, Isso. o diálogo não fluía. Não acontecia. E aí foi que nós começamos a conversar, fomos falando do passado, porque eu me lembro que eu conseguia escrever. Algumas cartas eu escrevi, eu tinha já mandado para ele, né? E aí a gente foi se reconciliando, foi falando do passado, fui conversando, fui fazendo oração, fui colocando para fora. E aí, desse encontro, Enio, como que eu me senti, tá? Eu me senti como se eu carregasse tijolos nas costas há muitos anos. E aí eu senti aquela leveza na alma, sabe? E aí eu voltei para a minha vida novamente depois desse encontro. A partir daí, o relacionamento com o papai? Aí toda essa leveza, toda essa liberdade da alma, né, foi se manifestando e a minha vida foi mudando, em todos os sentidos. E aí eu tomei a decisão de que eu precisava ajudar mais os jovens. Porque eu não queria que acontecesse com os jovens o que tinha acontecido na minha vida, porque eu poderia ter corrigido isso lá atrás, no início da minha juventude. E aí isso me dava o desejo, o anseio, a necessidade de dedicação de amor ao próximo. E aí eu lotava os ônibus e levava tudo para ir para a academia de Ibiúna. Levava, às vezes, 80 jovens para Ibiúna. E aí isso foi me fazendo crescer. Eu fui crescendo espiritualmente e fui dando esse movimento, né? Essa era a minha forma de agradecer a possibilidade de ter conhecido a Seitianoye. E eu me lembro dessa época, Silvana, que aparecia você e toda a equipe de jovens de Paraná, Curitiba, que chegava em convenções, chegava em seminários na Academia de Treinamento Espiritual da Seitianoye, que no município de Ibiúna, porque a gente fala, né, Academia de Ibiúna, mas é uma academia de treinamento espiritual, e desde aquela época te admirava muito, continuo te admirando, Nossa Senhora. Mas dentre tantas coisas boas que a Seitianoye te deu também o marido, né? Sim, nossa, ele lava, passa, cozinha e tudo mais, tá? No começo do Isso é um super marido? Super marido. Você que foi o padrinho do meu casamento, no começo do casamento, ele falava assim, você não sabe limpar o fogão, deixa que eu limpo. As paredes de vidro, pode deixar que eu limpo, que é perigoso. Sabe? Faz tudo. E ele é um líder da Seitianoye também? Ele é um líder da Seitianoye, trabalha na Seitianoye. E é um bom marido? Ótimo, ele é meu assistente para todos os assuntos. Inclusive de fogão? De fogão, de tudo que você puder imaginar, ele dá conta. E vocês têm um filho maravilhoso também, Sim, o Arthur? 13 anos, como eu disse, maior que eu, 1,60 m. E agora ele que me pega no colo, sabia? Olha que alegria. Olha só. Como é bom ser pequeno, né? Tem essa vantagem de vez em quando, né? Tá certo. Tem essa vantagem. E a Adriana está onde, seu maridão? Ele está... Esses dias ele está de folga, está de férias. Segunda-feira ele retoma ao trabalho, ele está como chefe da auditoria da Seitianoye do Brasil e também agora ele é preletor. Também é preletor também. Ele está em casa agora? Está em casa agora. É? Uhum. E o que ele está fazendo agora lá?
Ah, agora? Não imagino. Tomando café? Ah, deve estar lá assistindo seriado na Eu vou televisão, te contar, Netflix, esse essas marido coisas. folgado é fogo, né? Mas quem sabe ele está nos assistindo também, né? Ah, você, hein, Enio? Vou te falar, viu? Olá, Adriano, tudo bem? Tudo bem, Preto Enio? Tudo Muito jóia? obrigado, viu? Que honra Obrigado. estar com a gente. Parabéns, viu? Obrigado por ter permitido que a esposa estivesse com a gente aqui, essa grande líder, diretora Silvana. A esposa estava me dizendo aqui que você é o braço direito, esquerdo dela, né? E, inclusive que você é muito bom Sim. no fogão também, mas ela te admira Ah, muito e tem que você ser. sabe disso, né? E Sim. graças a Deus que a gente está junto agora. Então agora eu gostaria que você também aí, ó, manifestasse toda a sua gratidão a Deus por ter conhecido a Silvana e poderem compartilhar essa vida juntos aqui e graças a essa união que vocês também possibilitaram a vida de uma alma angelical aqui, que é o filho de vocês, né, que é o Arthur. Então, assim, eu conheci a Silvana na sede central, né? Ela trabalha na Associação dos Jovens, tudo, então vive e mexe, eu encontrava, eu ajudava na Associação dos Jovens também, né? E ela nunca me reparava. Mas quando eu a vi pela primeira vez, foi amor pela primeira vez. Então, assim, eu olhava para ela, toda vez que eu a via, eu ria, ela nem aí para mim. Até que teve uma convenção do Juvenil, que a gente foi participar, ela foi participar e eu fui ajudar, né? Aí que eu cheguei perto dela, aí comecei a conversar e tudo, e aí a gente fui conversando, fui insistindo, né? Porque ela é essa pessoa sempre dinâmica, tudo, né? E eu ali meio retraído, né? Até que fim que eu consegui o coração dela, entendeu? Foi assim, ela sempre se dedicou. Então, no começo, eu sentia meio assim, meio ciúmes da Sentinelle, né? Até eu entender realmente a missão dela, entendeu? Então, assim, quando eu entendi a missão dela em relação à humanidade, à Sentinelle, aí eu decidi pedir ela em casamento. Desculpa, pedir ela em casamento. Por quê? Porque eu sabia que ela era a mulher da minha vida, mas acima de tudo, ela tinha uma missão muito grande. Então eu queria fazer parte, eu queria apoiar ela. Então ela fala que eu sou um super marido e tal, mas eu estou aqui hoje, as conquistas que eu tenho, graças a ela, o apoio. Então ela dentro de casa também, ela é uma preletora, ela me ajuda, me orienta. Então a forma de eu conseguir retribuir, né, esse amor, esse carinho que ela tem, não só por mim, mas pelo meu filho, mas pela Sentinelle, é apoiando ela. Então, em todos os trabalhos dela, quando ela estava na Associação dos Jovens, ela viajava, levava para baixo para cima, entendeu? E, acima de tudo, hoje eu posso te dizer que eu sou um homem completo por causa dela, entendeu? Então, assim, eu tenho em casa uma super mulher, entendeu? Carinhosa, amorosa, puxa minhas orelhas também, porque às vezes ela me chama para conversar, olha, precisa fazer oração, não adianta ficar reclamando, entendeu? Então, assim, Pletoeno, eu só tenho a agradecer. Agradecer a Sentinelle porque ela de Curitiba, eu de Minas. A gente nunca ia se encontrar se não fosse pela Sentinelle. Então, hoje a gente tem um filho maravilhoso, entendeu? A gente está com um projeto aí de adotar uma menina. Esse projeto está encaminhando. Nossa família vai aumentar e para sempre estar fortalecido na Sentinelle. Muito obrigado, Adriano. Parabéns, viu? Você é Muito admirável também, obrigado. viu? Que bom, que bom. E eu fico muito feliz aí dessa alegria, dessa boa notícia aí da nova integrante da família. Se Deus quiser, Deus já está providenciando. Obrigado, viu? Com certeza. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado. Pode falar boa tarde pro seu marido também, por favor. Ah, é para falar boa tarde? Pode Ah, sim. então tá. Mas ele fazer a janta também, inclusive. Ah, entendi. Sim. Não, A mas cozinha está arrumada, viu?
Você já lavou tudo? Está tudo arrumado? Graças a Deus. Muito obrigado. Realmente, Eni, ele faz tudo mesmo, viu? Sem brincadeira. O que precisar é a parte da informática, é a parte do computador, é a parte de tudo. As atividades online, tudo que precisar, ele está lá para ajudar. Valeu, parabéns. Muito obrigado, viu? Parabéns, muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Para a gente encerrar, Silvana, parabéns aí pela família, viu? Maravilhosa. Tem muitas pessoas que talvez passam por aquilo que você já passou. É o desprezo, às vezes, de alguém tão próximo, talvez sonhos não realizados, algumas tristezas causadas aí por algumas investidas equivocadas, né, de adultos. O que você diria em 1 minuto para essas pessoas? Que nós temos que, na verdade, acreditar, né, que tudo que se manifesta na nossa caminhada vem justamente para que nós possamos aprender todas as lições, né? Se tudo se manifesta, vem com esse objetivo, para que nós possamos despertar para a grandiosidade que cada um de nós somos como filhos de Deus. Então, que nós possamos ter a capacidade de compreender que tudo vem para o bem, que tudo é bem. Não importa as adversidades, as dificuldades, se a gente olha para tudo isso e entende que isso vem justamente para que nós sejamos fortalecidos pela fé, pelo amor, pela a plena consciência de que a nossa maior missão na face da terra é justamente a de dedicação de amor ao próximo, com certeza nos tornaremos cada vez mais grandiosos e o mundo à nossa volta vai mudar, porque sou eu quem mudei. Então, todas as transformações, elas acontecem. A Aceite Noé, ela é transformadora na vida de todas as pessoas. Eu sou testemunha disso também. Muito obrigado, pretora Silvana, por estar com a gente, pela sua lição de vida espetacular. Parabéns pela família, viu? E que você continue sendo esse motor turbinado aí em levar o ensinamento da Aceite Noé a mais e mais pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe sempre. E a gente se encontra sábado, às 8 horas da noite. Muito, muito obrigado. E para encerrar, que tal compartilhar o programa de hoje e todos os programas da Aceite Noé, para que mais e mais pessoas que você talvez tenha um carinho tão grande que ainda não conhecem a Aceite Noé. Muito obrigado.